Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou comentar uma questão muito recorrente em prova, mas que é super fácil de resolver e o problema é que alguns candidatos ainda têm dificuldade em relação a esse tipo de questão envolvendo ou no que diz respeito ao verbo haver. Exatamente isso, hoje nós vamos corrigir uma questão acerca do verbo haver. Ela diz o seguinte: haverá milhões de pessoas com AIDS. A alternativa abaixo, em que a substituição da forma do verbo haver, que está gramaticalmente incorreta, é. Então ele quer saber a substituição da forma do verbo haver que está totalmente errada, que não é possível a gente substituir. Agora preste bastante atenção que a banca NCE trabalha com 4 opções de locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar mais um verbo principal, são 4 opções e uma única opção de verbo simples. Então preste bastante atenção porque o que a banca quer saber é se você conhece, se você sabe como o verbo haver se comporta nas locuções verbais. Então preste bastante atenção. A primeira informação que você tem que saber é o seguinte: verbo haver no sentido de existir, então vou colocar aqui haver igual a existir. Isso significa que este verbo é impessoal. E o que significa um verbo impessoal? É aquele verbo que não se refere a uma pessoa gramatical, ok? Ele não tem uma referência a uma pessoa gramatical, a um sujeito, por exemplo, ao pronome eu, ao pronome tu, ao João, enfim, não há essa relação. Então perceba que a primeira coisa que eu tenho que saber é haver igual a existir impessoal. Se for um sentido diferente de existir, ele é um verbo pessoal, portanto vai concordar com o sujeito a que se refere. Ótimo! Então o que você tem que fazer? Olha o fragmento que a banca te dá. Haverá milhões de pessoas. Eu posso trocar por existir? Opa, posso! Se eu posso trocar por existir, o que acontece? O verbo haver é impessoal. Mas o verbo existir é um verbo pessoal. E o que isso significa? Ele vai concordar com o sujeito, com a pessoa a que ele se refere. E a quem o verbo existir se refere? Percebeu que a expressão milhões de pessoas vai funcionar como sujeito do verbo existir? E repare que há plural, ela está no plural. Isso significa que o verbo haver deve ser flexionado no plural. Então você não pode dizer existirá milhões de pessoas. Há uma incorreção em relação à concordância verbal. Por quê? Milhões de pessoas, deixe-me escrever aqui. Milhões de pessoas é o sujeito. E o verbo, você já sabe, deve concordar com este sujeito. Então, milhões de pessoas existirão. Na ordem que a banca propôs, nós temos existirão milhões de pessoas. Verbo haver, portanto, é um verbo pessoal e concorda com o sujeito a que ele se refere. Isso significa que a letra D está correta. Existirão milhões de pessoas. É uma troca possível, uma substituição possível. Então, ela está plenamente correta. Não é a nossa opção. Lembre-se, nós estamos procurando a opção incorreta. Ok, vamos lá. Já que falamos do verbo existir, vamos resolver logo essas duas outras opções. Veja só, deverão existir. Ora, quando o verbo existir figura numa locução verbal, ou seja, como verbo principal aqui nesse caso, quando ele figura nessa locução verbal, significa que o verbo auxiliar é que vai carregar, digamos assim, a flexão da locução verbal.
Traduzindo, o verbo auxiliar vai ficar no plural. É claro que se houver um sujeito no plural, ou houver uma pessoa gramatical no plural, então o verbo auxiliar vai ficar no plural quando houver a locução verbal com o verbo existir, verbo auxiliar mais verbo existir sendo o verbo principal. Então o verbo auxiliar vai ficar no plural para concordar com o sujeito a que se refere. Então, deverão existir milhões de pessoas. Lembrando que aqui, milhões de pessoas é o sujeito da oração. Portanto, letra E também está correta. Ora, letra C, poderá existir. Se você prestou atenção ao que eu falei, você já sabe que a nossa opção é a letra C. A opção incorreta é a letra C. Por quê? Porque nós temos aqui novamente uma locução verbal, poderá existir. O verbo existir é o verbo principal dessa locução. O verbo poder é o verbo auxiliar, mas perceba que aqui esse verbo está no singular. Se ele está no singular e o sujeito está no plural, milhões de pessoas, há uma incorreção no que se refere à concordância verbal. Qual seria a forma correta dessa frase? Simples. Poderão existir o quê? Milhões de pessoas. Achamos a nossa resposta, letra C. Somente para você saber, veja que na letra A e na letra B, nós temos aqui o verbo haver como verbo principal. Isso significa que a impessoalidade do verbo haver se transfere para o verbo auxiliar. Então, aqui não vai haver flexão. Deverá haver milhões de pessoas, sem problema algum, porque o verbo haver aqui é igual a existir, nós já vimos isso, e quando ele é igual a existir, ele é impessoal, e essa impessoalidade se transfere para o verbo auxiliar. Da mesma forma que poderá haver, também está correto, o verbo haver é igual ao verbo existir, né? Tem um significado, o sentido de existir, e a impessoalidade se transfere para o verbo auxiliar da locução verbal. É um tipo de questão muito recorrente em prova. Fique bastante atento a esse tipo de questão. Você não pode errar mais questões acerca do verbo haver, ok? Então, resposta aqui da nossa questão, letra C é a única opção que está gramaticalmente incorreta, porque existe aqui um erro de concordância verbal. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de visitar o nosso site www.portuguesemfoco.com. Um abraço e até a próxima!